No ano vamos ver hoje os heterossemânticos, tá? Uma coisa bem fácil e a gente vai ver bem detalhado e você pode contar conosco para tirar qualquer dúvida, ok? Um abraço a todos, vamos à aula. Os heterossemânticos, né, como nós já percebemos, são palavras que provocam certa confusão. Por que provocam certa confusão? Porque são palavras iguais ou parecidas na escrita, tá? Em relação à língua portuguesa, porém tem significado muito diferente em língua espanhola, tá? Algumas palavras heterossemânticas que também são conhecidas como falsos cognatos, certo? Então eles normalmente causam um problema seríssimo em língua portuguesa, sobretudo quando a gente vai fazer a nossa tradução, a nossa interpretação. Por exemplo, a palavra acera. A palavra acera em português quer dizer calçada. E a palavra calçada quer dizer pista e também calçada, tá? A palavra asa, por exemplo, em língua portuguesa, o aba, né? Em espanhol é bem parecido, vou chamar de ala. Agora observa, você comendo em português agrião, em espanhol você comendo berro, que é a mesma coisa. Em português você janta e em espanhol você cena, certo? Parece muito de encenar, né? Você tem em português alguém perto e em espanhol tem alguém acerca, certo? Tu tens em português xícara e em espanhol tu tens taça. Em português tu tens taça, em espanhol a mesma taça significa copa, né? Em português tu tens floco e em espanhol tu tens copo e não copa, beleza? Então observa que ele faz com que a gente crie certas confusões, né? E aí segue, gente. Por exemplo, eu tenho a palavra copo em português, que é o baço. Eu tenho a palavra cachimbo em português, que em espanhol é pipa. Eu tenho um lugar, qualquer lugar, que é em espanhol sítio, né? Lugar, digamos, na internet, o site, né? Sítio. E eu tenho sítio em português, que é local, né, onde você vai passar o final de semana. Você tem em espanhol finca, né? Você tem tampa, né? Em espanhol tu tem tapa, né? Que seria aperitivo, né? Tu tens jogar fora algo, né? Tu tens tirar em espanhol. Bater uma foto, por exemplo, você tem em espanhol, você saca uma foto, né? Cerrado, que em português cerrado seria um campo que está cheio de capim, em espanhol, em português significa fechado, tá? E canhoto, por exemplo, em português nós temos surdo, que parece muito com a pessoa que não ouve em português, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí nós temos uma lista de palavras que vai nos ajudar, por exemplo, talher, cubierto, escritório, né, escrivaninha, e taller é a minha oficina, né, escoba a minha vassoura, né, perro, cachorro, e cachorro, filhote. Então tem todas essas questões que nós precisamos dar uma olhada, tá? Eu tenho, por exemplo, oficina, que taller em espanhol oficina, né? E oficina em espanhol e em português quer dizer escritório. Tijolo em português, por exemplo, é ladrilho em espanhol, né? Osso, hueso. Presunto, jamón. E presunto em espanhol quer dizer presumível em português, tá? Rodilhas, né? Que parece rodas em português. Joelho, lixo, basura. Então, nós temos uma infinidade de palavras que podem sim causar determinados problemas na nossa interpretação, na nossa compreensão. E aí nós temos, por exemplo, algumas palavras como gostoso, né? Esquisito. Em espanhol, em português, esquisito quer dizer em espanhol algo raro, né? Eu tenho charuto em português, em espanhol eu tenho cigarro. E cigarro em português, cigarrilho em espanhol, né? Eu tenho a palavra brincar em espanhol, que em português quer dizer saltar, né? E aí a palavra mágico, por exemplo, em português significa meigo, né? Meigo, afetuoso, né? Enfim, certo? Deixa eu ver outra palavra aqui. Molho, por exemplo, em português, salsa.
criação, criança, certo? Sucesso, êxito. Sobrenome seria, em espanhol, apelido, né? E aí nós temos o nosso exercício que já está bem bacana para a gente já fazer, né? Na verdade, ele já está com a resposta para que a gente tenha noção, para que a gente tenha uma base do que nós estamos falando, tá? Então diz assim, exercício, la tienda ya estaba o quê? Cerrada, estava fechada. Tienes que borrar la pizarra. Tens que, o quê? Pizarra é quadro, aquele quadro que a gente usa em sala de aula. Tens que apagar. Hay aspirina en el botiquín. Botiquim, nós sabemos que em espanhol, em português, é a nossa caixa de remédio, né? Olha lá, a letra D. Esse é o presunto autor de assassinato. Ou seja, presunto provável. Não é isso? E a letra E. Espere-me um rato. Rato, um momento, né? Dê-me um vaso de água. Ou seja, dê-me um copo. Não vai me dar um vaso daquele cheio de flores que fica bem complicado. Tá? E a letra Z. Ponga em la basura. Ponha no lixo. Meu vestido para a festa é rojo. Rojo, vermelho, né? Vou a este final de semana para mi finca. Finca, nós já vimos ainda há pouco, que significa sítio, né? Retirado. E Shakira é uma cantante de muito éxito, ou seja, de muito sucesso. A mim me encanta comer berro, ou seja, eu gosto de comer agrião. Esta comida está muito exquisita, está muito gostosa, não é isso? E nós temos a última aqui, que é a mim me gustam os macarrones com muita salsa, mas salsa é o que? Molho, certo? Então, fica aí o nosso assunto para a gente resolver os exercícios do nosso capítulo 12, certo? E qualquer dúvida, você já sabe, entre em contato.